E com um treinamento hoje à tarde no CT do Figueirense, o Sport encerra a preparação para o jogo de amanhã contra o Avaí às 19 horas. Na ressacada, o confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Avaí é o 5º colocado, 37 pontos, está a 3 do 4º colocado Santos, que tem 40. Já o Leão Pernambucano é o 7º colocado com 35 pontos, ou seja, vencer o Avaí significa ao Sport ultrapassar o adversário na classificação. Uma vitória não levará o Sport ao G4, mas deixará o Sport próximo do grupo dos 4 melhores da Série B. O confronto marca a estreia do técnico Pepa no comando técnico do Esporte Clube do Recife. Ele que foi anunciado na terça-feira, ele na segunda-feira já acompanhou a vitória do Sport na Arena de Pernambuco por 3-2 contra o Ituano. Foi apresentado ao elenco na terça-feira, já comandou a atividade. Na quarta-feira foi a apresentação oficial do técnico e ontem ele comandou o treinamento pela manhã, porque no início da tarde a delegação viajou para Florianópolis. Como eu disse no começo do noticiário, o treino de hoje que encerra a preparação para enfrentar o Avaí acontece à tarde no CT do Figueirense. Para a partida, o Pepa ainda não conta com o Di Plácido. O lateral está se recuperando no departamento médico. Em compensação, ele tem os retornos do volante Luciano e do meia Lucas Lima. A escalação do Sport é um mistério. Isso porque no treinamento onde houve a janela da imprensa, a imprensa acompanha os primeiros 30 minutos da atividade, o Pepa iniciou o time titular do treinamento, o mesmo que começou a partida contra o Ituano. Mas isso não significa que esse time vai ser o que vai entrar em campo contra a equipe do Avaí. Isso porque o Lucas Lima deve ser o titular no meio-campo. Não se sabe se no lugar do Tite Ortiz ou se ao lado do Tite Ortiz ou do Fabrício Domingues na meia de armação. Existe a possibilidade da entrada de um volante para fazer a dupla de volantes com o Felipe. Existe também a possibilidade do Zé Roberto ser o titular no ataque do Sport em lugar do Gustavo Coutinho. Então, por enquanto, a formação do Sport que vai iniciar o jogo contra o Avaí é um mistério. A preparação vai ser encerrada hoje e o Pepa vai definir o time que vai a campo. Já o Avaí teve um desfalque de última hora. No treinamento de ontem, o zagueiro Vilar, titular do time, quebrou um dos dedos da mão e por isso está fora do confronto. Quem joga é Jonathan Costa. A escalação do Avaí já é mais definida. O técnico Anderson Moreira, ele vem repetindo uma base e o time que entra em campo deve ser formado por César Augusto, Marcos Vinícius, Thiago Panhussá, Jonathan Costa e Mário Sérgio na lateral esquerda, o meio-campo com William Maranhão, Zé Ricardo e Giovani e o ataque com Wagner Love, Maurício Gacês e Igor. A arbitragem para o confronto também foi definida ontem. A CBF divulgou que é um trio sergipano em campo. Apita o jogo Fábio Sá Júnior, assistente 1, Daniel Pimentel, assistente 2, Vanessa Azevedo. O VAR será comandado por Rodolfo Toschi Marques, da Federação Paranaense de Futebol. Então já a gente volta para ouvir Chico, zagueiro do Sport, e ele fala da sua impressão sobre os primeiros dias do trabalho do técnico português Pepa no Sport Clube do Recife. Amanhã começa de maneira oficial a era do técnico português Pepa no comando do Sport. E já de cara eu digo para vocês que eu tenho uma boa dose de otimismo quanto ao trabalho do técnico português. O Sport começou a temporada com Mariano Sosso, muita ofensividade, um perfil agressivo de se jogar, e o Pepa deixou bem claro na sua primeira entrevista de que também ele gosta dos times jogando para frente, que ele gosta de atacar, que ele gosta de ser ofensivo. Isso traz, claro, um horizonte bastante animador. Se não, vejamos. Começa de uma maneira positiva a temporada, começa fazendo boa primeira fase da Copa do Nordeste, título pernambucano, jogo marcante na Arena Pernambuco contra o Atlético Mineiro, que naquele tempo era tido como um dos 3 melhores do Brasil
e o Sport atropelou o Atlético, não passou pelo saldo de gols. Então, fazendo uma grande fase, um grande trabalho com o Mariano Sosso. Ofensivo, para frente. É claro que a gente cobrava um pouco de equilíbrio do time. Vinha pela frente uma competição longa, onde o Sport ia pegar adversários fortes, que não ia ter só o nível de Campeonato Pernambucano muito acima também de Copa do Nordeste, que é a Série B, em que o Sport está jogando agora. Então isso, né, a gente alertou várias vezes, jogar fora de casa contra, aí vamos lá, citava-se Santos, Coritiba, Goiás, Avaí, Ceará, equipe sem camisa. Então estava muito claro que precisava melhorar esse equilíbrio, trabalhar mais a parte defensiva. Né, isso estava muito claro, mas ter o perfil mais ofensivo era a cara do Sport. De repente, tem uma mudança drástica. Não vou nem querer analisar os 5 jogos que o Guto passou por aqui, né? Vamos dizer que foi só um carro de Fórmula 1 que saiu no Guarani-Rei e voltou de novo. E toma a mesma reta. E agora, o Pepa chega, diz que gosta do time para frente, que gosta de ser agressivo. É como simplesmente você só reativar uma tecla que o time já estava lá, acionando sempre, quando tinha o primeiro treinador do ano. O Sport já era assim. Se ele vai ser tão agressivo quanto o Mariano Sosso, aí a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver. Muita marcação alta, muito domínio de bola, muito com a posse de bola no campo adversário. A gente só vai saber quando realmente o Sport enfrentar o Avaí agora, 2 vezes enfrentar o CRB. Já vai dar tempo para a gente ter uma noção. Mas que ele gosta de atacar muito mais do que Guto, gosta. E aí, é de novo dizer aos caras, vamos voltar a fazer algo pelo menos parecido com o que fazia o técnico argentino Mariano Sosso. É muito mais fácil você fazer os caras somente trazerem à tona o que eles já foram do que implementar algo completamente novo, completamente diferente. Só para dar um exemplo, Exemplo. Se o Sport traz alguém do estilo Fernando Diniz, muito toque, excesso de toque, tem que sair jogando, o goleiro tem que participar muito, todo aquele estilo de jogo, né? Aquele tic-tac, se a gente quiser usar esse termo, que o Fernando Diniz gosta de usar. Vocês entendem? Um estilo completamente diferente. Foi muito agressivo, bola longa, esticada, explora muito os caras que jogam pelo lado do campo e de repente, não, agora vocês vão, né, ter excesso de toque. Eu quero que toque desde a defesa para chegar lá na entrada da área adversária tocando. Muito difícil de compreender um estilo assim. Concordam? Agora não. É o Pepa dizer assim, o que vocês já faziam, eu quero reimplementar no time do Sport. E aí, é claro, e é normalíssimo, ele vai chegar agora, tem a volta para a sorte dele do melhor zagueiro do time. Esse vai ser titular, Rafael Thierry. Ele vai escolher um quarto zagueiro. Eu apostaria nesse momento no Chico. O treinador é ele. Se é que ele quer um cara que faça uma cobertura melhor nos avanços do Felipinho, ele quer um cara que arme jogada também, que comece a armar o time dele de trás, né? Então eu acho que ele optaria pelo Chico, se for por isso, né? Tem muitos times no mundo, né? Isso aí é óbvio, né? No estilo moderno, o zagueiro é quem começa a armar o time. Então vai ter que escolher um zagueiro para ser titular, e o lateral direito, se ele vai manter o Igor Cariús mesmo, canhoto ali naquela função, se essa vai ser a escolha do técnico português. Do meio para frente, eu aposto muito que ele vai simplesmente rememorar o que um dia já foi. Felipe, Fabrício, Lucas, Christian Barleta, era Coutinho fazendo gol. Talvez agora tenha uma dúvida aí. E na esquerda, como ele não tem o Romarinho, que era o cara da época, o Wellington Silva está aí, né, com muita possibilidade de ser escalado para ser o titular. Mas, volto a repetir, ares de otimismo. Acredito que nesse primeiro jogo, o desenho do que o Sport vai ter, a vontade do que o Pepa quer implementar, a gente já vai enxergar. Com muita organização, provavelmente não. Na quarta-feira, no meio de semana, contra o CRB lá em Maceió, a tendência é melhorar mais um pouco. Eu acho que no jogo do dia 15, aqui em Pernambuco, quando pega o CRB de novo, serão 2 rodadas, né? Seguidamente CRB, meio de semana Maceió, e no domingo pega na Arena. Nesse jogo com o CRB em casa, a gente provavelmente já vai ter, aí sim, um sistema mais organizado, a distribuição melhor das peças em campo, com o que ele quer implementar no time. Aí já é um tempo maturado interessante. Aí a gente vai estar falando de mais ou menos
10 dias de treino que ele tem aplicado para os caras. Então já é algo que a gente pode levar em consideração. Mas volto a repetir o que eu falei no início do comentário, vejo com otimismo numa Série B que continua equilibrada desde a primeira rodada, atingindo agora a rodada de número 24 do campeonato. A gente percebe que continua todo esse equilíbrio e o Sport, com esse otimismo que eu falo agora, ele continua sendo um postulante. Né? Não posso dizer assim, o Sport é um dos favoritos ao acesso agora. Não. Eu vejo que com a chegada de um treinador que tem características ofensivas semelhantes ao que o Sport teve sucesso, eu digo que o Sport é um postulante a uma das vagas para a primeira divisão. Se mantivesse o trabalho com o Guto, provavelmente daqui a mais 2 ou 3 rodadas estaríamos dizendo que o Sport não era mais candidato. Já estaria caindo fora, não matematicamente, mas pela falta de futebol apresentado. Agora não. Agora eu vejo uma injeção boa e espero que isso comece a se concretizar na partida de amanhã contra o Avaí. Chico, zagueiro do Sport, ele fala sobre suas primeiras impressões do trabalho do técnico Pepa. Cara, é um cara que tem novas ideias, né? Chegou com novas ideias, chegou com vontade de vencer. Isso é o mais importante, vai agregar com a vontade de vencer do grupo e eu acho que tem tudo para dar certo. Vai tentar extrair o máximo da gente e a gente também vai extrair o máximo dele para que a gente possa juntos conseguir levar o Sport para a Série A novamente.